Histórias aos pedaços, como nas novelas de jornais impressos em que o autor segue conforme a vontade do leitor, ou segundo a sua dor. À espera de um título, Nazário ou Noeli não sabe brincar. Autora Catarina França. Capítulo Não estarás pronto, enquanto ela se despedaça. Talvez a forma de parar a dor seja a escrever um conto. Assim Noeli o fez. Estudou as palavras, não era escritora o suficiente, tampouco sabia contar os casos daqueles que vêm com a velocidade da voz, ou pigarreando a garganta para distrair vizinhos de portas tortas, quando ambos se encontram no mesmo acenar, quando querem ser engraçados sem a graça saltar. Assim seguiu, cabeça cansada, tentando colocar óleo em motor enferrujado, acelerando os dedos com teclas a pulsar em diário digital. Celular na diagonal. Era preciso começar por aquilo que ela não fez. Por isso, difícil imaginar o que deveria ter feito. Puxou a mente em exaustão, como brasas em cinza, e do pó compôs um cenário torpe, vulgar, daquele dia em que Nazário disse a ela que não o levasse adiante. Ele não estava pronto para se relacionar. Noeli sabia o que aquilo queria dizer. Não queria dizer, entretanto. Faltou voz. Entalou na lata de refrigerante que se abria pelo estalo enlatado do garçom. Bebeu um gole de Coca-Cola zero sem gravidade. Pensou em se levantar e sair, o que deveria ter feito, e todas as mulheres devem fazer nessa situação. Há tempo, Noeli não sabia o que era um beijo que dali engoliu a saliva. Pensou, amanhã penso nisso, hoje quero gozar. Depois penso nisso, depois penso nisso. Ela, que não estava pronta, não pensou em dizer aquilo. Forma deselegante de se despedir de mesa posta, após se enatar da lata de Coca-Cola zero. Por que Nazário disse que não estava pronto? Por que ele pensou nisso, nessa frase pronta de não estar pronto, após 3 noites maravilhosas? Percebeu de pronto a canalice de Nazário, que a julgou inferior, sem lápide. Não estava pronto e assim iria permanecer com ela? Porque já sabia disso. Aferrolhou. Não quero. Como querem coronéis em senzala? Ele que falara que Paola Oliveira era a mulher mais bonita do Brasil. Que inveja da Paola Oliveira. Enquanto a mim diminuída, não a conhecia. Prazer. Ódio. Muito ódio. Inveja. Até o momento Noeli não sentir aquilo por outra mulher. Nazário estava com outra. Saíra do casamento de 16 anos e emplacou alguns gols de fácil jogada. Noeli estava no final dos 40. Passara 30 anos casada com um contador de cabeça estável e comportamento grosseiro, ambos a 5 meses ou centímetros de uma separação. Homem de 42 anos em jardim de infância. Ela já madura, acreditando em príncipes. Um estúpido, pensou Noeli, apregoada agora à solidão de Belchior. Meu bem, guarde uma frase pra mim. Dentro da sua canção, esconda um beijo pra mim. Sob as dobras do blusão, eu quero um gole de cerveja. No seu copo, no seu colo e nesse bar. Nazário era loiro e lindo, embora não fosse isso realmente. Podia pensar 1 tonelada, e acho que pesava. A beleza estava no beijo em que ele não beijou Noeli. Mas poderia. Erro amargo, pensou ela, agora incomodada em conto com a muriçoca que zumbia sangria. Ela pedia comédia engraçante para desengraxar o íntimo, ínfimo centesimal em KY, enquanto ele dejetava lixo, porra escarameladas por espirro que grudou no cabezo dela. Quizá fosse um best-seller seu conto desencantado. Noeli queria chamar atenção, com um conto que chegasse a Nazário e o afunilasse em flor. Não seria esse o cobertor daqueles que estão desabrigados? O erro estava na autoria. Quando se quer encaixar triângulo em rolo compressor. Sabia da lanja de mulheres de 20. Duvidou da lobadora, da loba dos 50. Dura realidade a se encarar, enquanto a alma de Noeli já solicitava vingança. Todas baratas demais, porque já pensava em odiá-lo com desejo de morte. E sua alma intelectual pedia paciência. Ela fazia tudo em contrário ao que coaches desacolchados recomendavam quando citavam as tais mulheres de alto valor. Não chegaria a lugar nenhum sem estratégia. Até porque não havia lugar, tampouco estratégia.
A dor se aventou em dor, e ela voltou. Noeli não foi adiante para outra história quando deveria. Voltou a Nazário com uma estupidez de não estar pronto, quando ela também não estava. A diferença de que ele tinha outra, buscava outras, estava pronto para muitas. Ela não tinha ninguém. Não queria quantidade, ao menos 1, 2 ou 3. Para falar a verdade, Noeli não queria nada. Ela se descuidou e sentiu a dor. Quantidade talvez ela queria, não sei, mas acho que não. Chegou por distração. Ele, premeditado. Ela, desatenta. Seu covarde. Alunos, quando se graduam, não estão prontos. Armadores se aprontam em luta. Palavra calculada, e Nazário sabia disso. Covardia, decidiu. Não tem volta para aquilo. Só não sabia como reagiria dali por diante. Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente. Tome um refrigerante, coma um cachorro quente, sim, já é outra viagem. E o meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Meu bem, mas quando a vida nos violentar... Ela se levantou e abriu a janela para um vento frio, o frio do sul. Foi ao banheiro pingar 2 gotas de ansiedade que sempre sentia em noites de afogamento. Se colocou em angústia ao voltar, porque as noites passadas em que eles estavam juntos foram merdas remoídas, de todas as maneiras, por uma boca que, por descuido, toma constipante. Por isso presa. A vontade era estampar em outdoor: Nazário canalha! Não se contentava com pequenos relampejos de Instagram ou Facebook, que não são afixados como compartilhamento de misandria. Era preciso marcar, doer no vazio de Nazário, enquanto ele só fazia emagrecer com a ajuda de bloqueadores de açúcar que tiram o apetite dos outros. Noeli chegou a procurar no Google onde expor homens nefastos, para que as mulheres os reconhecessem, mostrando que em terras ruins não plantarás. Uma advertência para outras mulheres. Ora, estava tudo lá, e ela não viu. Ignorou, porque nunca viverá aquilo. Pensou nisso ser brutal, porque amigas já lhe contaram disso, sobre homens dizerem que não estão prontos com você. Noeli acolheu a sua dor. Desaviso não foi, agora aguenta! Pensou por instantes por que jornalistas como ela aprendem a sentir em letras se o texto não pode ter emoção. Deve ser neutro, observador, disseram de tantas vezes. Papo furado. O texto é o que ele deseja ser. Tem contexto e ponto. Esse era o de Noeli, que o corretor ortográfico teimava em dizer Aniele. Talvez franco demais para circunstâncias, enquanto Nazário nada franco, covarde, cruel. Ela que foi a idiota em chamá-lo para ir ao cinema. Ela que deu indicativo de convidá-lo para uma viagem relâmpago. Alguém que ela não conhecia. Enquanto ele podia ser somente sobremesa para quem tá sozinha. Porque nem para marmita esse tipo serve. Não satisfazem. Dura realidade. Noeli sentiu que foi um copo de cerveja que se despejou em Pilsen no banheiro após ele ter dito que não estava pronto com ela. Viciado, alcoólatra, suso, imundo. Debatia-se em dor, porque não havia como voltar o seu corpo sagrado para o estado original. Confiou no conto, que Nazário buscou que fosse curto. Ela não queria cansar nisso, sequer pensar nisso, mas pensou muitas vezes nos quase 12 meses que tinham se sucedido ao fatídico dia do encontro no bar. Tinha outras narrativas nas filas, histórias fantásticas que ela queria contar. Fantasmas que desejava evitar, fugir então. Quando era somente se acolher, colhe-se espinhos, frase tão infantil. Sentia falta, que pena, da Macabeia. A verdade é que Sérgio se sentia o último pacote do biscoito. Ela elogiava o cheiro do perfume do pescoço branco ao frescor granado. Ele nada via. Ela reconhecia os talentos de um jovem que tem 2 cursos superiores. Ele somente se enchia, incapaz de dizer um obrigado ou retribuir em algum tom. Mas comer ele queria, como farofa de porco em boteco de sábado à tarde. Noeli entendeu que ela não era biscoito em pacote. E nunca fora em algum momento da sua vida. E isso foi bom, apetitoso, libertador, para alguém que almeja a maturidade. Muitas se julgaram a última porção da embalagem e não foram, da mesma forma. E ela, o embale imperfeito,
descartado, sem fecho selado, envoltório acetinado, em plástico rompido, aleatório, teimando em sair de sacola de mercado, com largos de farinha doce vazada em riscos descontínuos, delongando por aspirador em pó à chegada de casa, que ela tinha que limpar. Vassoura piaçava deixa rastros. É isso. Nazário não quer outras. Reconhecidamente fácil e facial. Ele é a decoração na lata do biscoito com letras coloridas garrafais canalha. Em boneco loiro, delicioso Reborn. Que canse menos agora. Nem mais, nem menos que ela. A muriçoca voltou a perturbar. Notou que 2 de seus dedos estavam coçando. Agora ia para o terceiro. E a roda do joelho, em calça de moletom abargada, por que também coçava? Fadiga de 2 ou 3 insistindo ao mesmo tempo? Ou seria uma advogada dele, a querer do mesmo sangue em diferentes lugares para provar do desgosto do esgoto? Não sei, mas Noiri estava reagindo ao ponto positivo. Voltou a Nazário e aquele beijo doce que se misturava ao aroma do perfume granado. Não era fatal, mas era doce, infantil, afetivo maternal, perdão. Recaiu? Enraiveceu. Ela se enganou ao sepultar o que precisa de linha. Deveria ter se retirado daquela mesa, por isso se contorcia. Mesa posta para comemorar o seu aniversário, dia em que ele lhe disse que não estava pronto. E ela, só ela, pagou o preço daquele aniversário. Porque uma data a mais de uma frase que não admitiria outra reação que não se levantar da mesa. Calada ela já estava. Calada ficou. Enquanto sua feição desfigurava-se em pequenas tensões, ele sequer olhou. Ele não a viu, não a olhou, porque não estava pronto. Ele fitou um ponto em linha reta e disse: "Eu não estou pronto. Covarde. Até bebês estão prontos quando se dão 9 meses. Audácia equivalente a uma muriçoca que invade armações de óculos com lentes astigmáticas que tinha aos 20 sumidos por cirurgia. Com a verdade da idade de vista anuviada por um fora de não estar ela pronta para que ele estivesse pronto. E por que mulher de 50 aposta em mais um dia sabendo não haver dia? Pra quê? Era somente ter se levantado e ter alugado um automóvel de volta, ter buscado um ônibus. Lembrou-se de uma amiga da adolescência cujo pau recomendava jamais se dirigir a um lugar em carro que não fosse seu. Excelente conselho. Que fossem 3 dias em que Nazário estivesse pronto a entoar o sepulcro vazio, porque daquela carne ele comeu. Vocês escutaram? Nazário não a olhou nos olhos. Covarde, furtivo, canalha. A dor do descarte de Noeli ainda em permitir um dia. Mendigar, sem fé. Ela, ele, a passar em linha reta, seguir, sem olhar, mão em pelo de cabelos lisos e curtos, mais belos e luminosos do que eram, na ausência de luz daquele bar que o garçom desenlatava Coca Zero. Meu bem, mas quando a vida nos violentar, pediremos ao bom Deus que nos ajude. Falaremos para a vida: vida, pisa devagar, meu coração, cuidado é frágil. Após uma separação de 30 anos, uma mulher quer fluir o vazio, sabendo que já lhe falaram alguma vez do precipício à mostra. Arriscou a idiotice calculada de Nazário em uma viagem de 5 dias, em que ele não estava pronto, enquanto ela, descuidada, porque era a data do aniversário dela, e logo o Dia das Mães, em que ela fugiu pela primeira vez dos filhos adultos. E de fato consumou a maternidade de Nazário, infantil e idiota. Sim, não muda a ele a condição dele de ser idiota. O tempo é que passa, aliviando o aprendizado de não ser. Já tinham feito. E ela, pasmacenta, permitiu mais um dia, além daquele. Mas quando você me amar, me abrace e me beije bem devagar, que é para eu ter tempo de me apaixonar. Arriscou mais um beijo tal qual Campari. As lágrimas desciam pela garganta, em face imóvel, já que há muito não chorava mais. Em uma língua que se engomava em desejo. Destilou a seco porque ali não era mais. A noite já não fora gozo, ou se fora, foi um gozo sôfrego de dor. Ela estava devastada. Enquanto Nazário seguia embolado com uma pílula de Cialis no cobertor desacolhedor, ele não se importou com um amor tão feito, que tinha de ser amor desfeito antes de começar, se não quisesse ser dor. Ele não estava pronto, por ensaio. Ela não estava pronta por não pensar. Nazário sabia que não queria Noeli. Estava ambicioso por mulheres encorpadas em corpo nu, com pedigree também de último biscoito do pacote.
Ele que por tantos anos esteve encadeirado em álcool, por bits das aulas de TI, com o choro dos códigos do direito, sonhando com o sucesso de homens mesquinhos. Parabéns aos acadêmicos da agremiação, nota 10. Parabéns, Nazário. Mais uma na sua lista sem lista. Óbvio demais. Enquanto se é colocado em lista negra, sem nada a fazer, mas por ser. Aqui não cabe. Nazário era alguém inteligente, sem a cultura de alguém que não tão segura, que fez da ausência de texto o contexto. Que ele fosse gay, julgou, como os amigos. Logo ela, que tivera também uma amizade canhestra de 30 anos com gay enrustido e outra exitosa de mesmos 30 anos com gay assumido, ela saberia distinguir. Nazário era lambento demais para ser gay. Foi canalha, isso. Nada de sopa de letrinhas, orientação de gênero, feminismo, insistência por parte dela em dar pérolas a porcos. Ele só queria um pouco de pele, pequena talvez, não satisfeito, e ela, diante do pouco, permitiu um dia a mais. Nanismo, nazismo, endosso. Ela deveria sim ter pego o primeiro ônibus de volta, porque não se estaciona onde outros te deixam pelo caminho. A partir dali era fim de estação. Noélia permitiu mais uma noite. Nazário gozou sem dor. Noélia gozou com dor. Meu bem, talvez você possa compreender a minha solidão, o meu sonho, a minha fúria e esta pressa de viver. E este jeito de deixar sempre de lado a certeza e arriscar tudo de novo com paixão. Andar caminho errado pela simples alegria de ser. Amor não floresce em terras ruins com alguém que não esteve e não estará pronto contigo. Vem viver comigo, vem correr perigo, vem morrer comigo. Livramento.